sou Maria Carolina de Oliveira. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer à comissão organizadora pelo convite. É uma honra poder fazer parte desse curso de verão. E eu vou falar sobre transplante de células-tronco hematopoéticas como tratamento para doenças autoimunes. Esse é um trabalho que nós temos desenvolvido no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, junto ao Centro de Terapia Celular, há mais ou menos 20 anos. A gente vem melhorando isso ao longo do tempo. Desde 2001, 2002, a gente tem feito transplantes para doenças autoimunes, e hoje nós temos pouco mais de 250 pacientes transplantados, e eu posso dizer que é um dos maiores centros do mundo em termos de números de pacientes. Bom, começando do básico, né? O que é uma doença autoimune? É uma condição em que o sistema imunológico ele reconhece, né, os tecidos, os órgãos do próprio organismo como estranhos e passa a atacá-los. Então, é como se o sistema imunológico reconhecesse os tecidos daquele paciente de uma maneira esquisita, né, e agredisse e destruísse, e isso provoca, então, uma doença autoimune. E dependendo da situação, a manifestação é na pele, ou na articulação, ou no pulmão, sistema nervoso central, depende muito da doença. Então, a gente acredita que uma doença autoimune, ela se desenvolve da seguinte maneira. A pessoa, ela geralmente nasce com uma predisposição genética, que pode ser ligada ao HLA ou não. Ao longo da sua vida, ela sofre alguns estímulos ambientais, infecções, toxinas, alimentos, gestação, luz ultravioleta, traumas, né? Isso leva a uma desregulação do sistema imunológico, geralmente do sistema imunológico adaptativo, os linfócitos, e passa então a haver uma agressão aos tecidos desse paciente. E essa agressão então leva a algumas manifestações clínicas que a gente vai chamar de doença autoimune. Então, vou trazer aqui um exemplo do diabetes tipo 1. Então, a gente tem esse bebezinho que nasceu com uma predisposição genética, né? Ao longo da infância, da juventude, ele foi exposto a alguns vírus, toxinas, dieta, né, obesidade infantil, por exemplo. Isso leva a uma desregulação imunológica, e esses linfócitos, que são então autorreativos, que reagem contra os organismos, os tecidos daquele paciente, passam a agredir uma célula específica do pâncreas, né, que é a célula beta, que fica dentro das ilhotas pancreáticas. Essas células produzem insulina, e uma vez então destruídas, agredidas e destruídas, elas então deixam de produzir insulina, e o paciente, em algum momento, desenvolve diabetes, tá? Então, é um exemplo aí de como que uma doença autoimune se instala, e a maioria delas tem essa evolução, ok? Bom, mas e se eu tivesse um tratamento que conseguisse corrigir essa desregulação imunológica, né? Dar uma segunda chance, assim, para esse sistema imunológico, né? Fazê-lo voltar ao normal, vamos dizer. Será que eu não conseguiria controlar essa agressão aos tecidos e, assim, controlar a doença? Então, é isso que o transplante se propõe a fazer, tá? Então, quando a gente faz um transplante, esse é autólogo, ou seja, é o próprio paciente que se doa as células-tronco. Então, não tem um doador externo, não tem um irmão, não tem um doador do banco de doadores, nada, é o próprio paciente. Então, isso facilita um pouco as coisas, tá? Então, numa primeira etapa, a gente vai colher as células-tronco desse paciente. A célula-tronco hematopoética, ela fica, em sua maioria, dentro da medula óssea. Então, a gente precisa dar um estímulo medicamentoso para que elas se multipliquem e passem a circular no sangue periférico. E aí a gente consegue, então, captar essas células através de uma máquina de aférese, captar e congelar, tá? Então, essa é a primeira fase do transplante. A gente simplesmente congela a célula-tronco do paciente, né? O paciente está aqui, doente, ele tem uma doença autoimune, ele capta essas células que não têm a doença autoimune, certo? Num segundo momento, 1 mês, 2 meses depois, esse paciente que continua doente, tá? Ele não sofreu tratamento nenhum aqui. Ele é submetido ao que a gente chama de regime imunoablativo, que é um conjunto de medicamentos, em geral, quimioterápicos, geralmente, que destroem o sistema imunológico que sobrou, tá? Então, esse paciente aqui, ele tem o seu sistema imune destruído,
E aí, logo depois, aquelas células que estavam congeladas, elas são descongeladas e infundidas como uma transfusão de sangue mesmo, né, pela veia do paciente. E aí tem uma fase que a gente chama de uma fase de aplasia, que são 7 a 10 dias, né, é um período em que aquele sistema imune antigo ele foi destruído e essas células que a gente infundiu ainda não começaram a funcionar bem, tá. Então é uma fase que o paciente fica vulnerável, né, sem defesa, ok? Depois de 7 a 10 dias começa a haver uma reconstituição imunológica, então começam a aparecer aí as células do sistema imunológico e o paciente pode sair do hospital, tá. Nesse momento de reconstituição, o que a gente vê é que esse novo sistema imunológico ele é tolerante, quer dizer, ele deixa de agredir o paciente. Então é uma maneira de controlar a doença, certo? Bom, essa ideia, né, de fazer esse transplante, ela não veio por acaso, né? Então, no final da década de 60, já havia alguns estudos que mostravam que era possível transferir uma doença autoimune de um camundongo para outro. Então, aqui à esquerda a gente tem um camundongo com lúpus, e se eu então tirasse os linfócitos desse camundongo e passasse por um camundongo saudável, esse daqui da direita ficaria doente. Então, a gente chama isso aqui de transferência de autoimunidade. E alguns anos depois, foi possível observar que o contrário também pode ser feito. Você pode, então, induzir tolerância, ou seja, se eu pegar células desse camundongo saudável e transferir para um camundongo doente, né, com lúpus, eu consigo curar esse camundongo com lúpus, tá? A gente chama isso, então, de indução de tolerância. Tá? São dois conceitos importantes. Então, quando eu faço um transplante num paciente com doença autoimune, o que eu quero fazer é essa indução de tolerância, certo? Bom, além disso, na literatura existem dezenas de relatos de casos de pacientes que precisaram ser transplantados para uma doença hematológica, por exemplo, leucemias, linfomas, e que por azar receberam do doador uma doença autoimune. Então, às vezes, o doador tinha uma doença autoimune, uma doença de tireoide, por exemplo, autoimune, e passava então para esse paciente, junto com a medula óssea, a doença. Então, é aquela história da transferência da autoimunidade, né? E o inverso também acontecia. Então, pacientes que tinham uma doença hematológica que precisava transplantar, leucemia, linfoma, anemia plástica, e por coincidência esses pacientes também tinham uma doença autoimune, quando eles faziam o transplante para a doença hematológica, a doença autoimune também melhorava. Então tem casos, por exemplo, de pacientes com anemia plástica e artrite reumatoide. Eles fazem o transplante para anemia plástica e a artrite reumatoide melhora também, tá? Então é um exemplo de indução de tolerância, ok? Então esses relatos de casos, essa experiência, né, com esses animais, embasam esses transplantes que a gente faz hoje. E em 1997 foi feito o primeiro transplante para esclerose sistêmica na Suíça. Esse foi o primeiro caso de uma paciente que foi transplantada especificamente para curar a doença autoimune. Então era uma paciente de 40 anos com esclerose sistêmica, eu já mostro o que é isso, tá? Ela tinha uma doença muito grave, não respondia a nenhum tratamento, ela provavelmente ia evoluir para óbito, e ela foi transplantada, melhorou e sobreviveu durante muito tempo, tá? Então é o primeiro caso de literatura, pelo menos, que aparece, tá? Desde então, um número grande de pacientes foi transplantado, tem sido transplantado ao redor do mundo, né? A conta aqui é de 2.500, mas provavelmente tem mais de 3.000 pacientes transplantados já em todo o mundo, tá? E aí, esse gráfico aqui mostra um pouco a distribuição de acordo com as doenças autoimunes. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui na primeira coluna, a esclerose múltipla, que é uma doença autoimune neurológica, é a mais transplantada. Então, aqui na experiência do grupo europeu de transplantes, mais de 800 pacientes tinham essa doença. Depois tem a esclerose sistêmica, artrite reumatoide, doença de Crohn, etc. Tá? Só para mostrar um pouco que algumas doenças são mais transplantadas do que outras, ok? Bom, então se a gente voltar lá para aquela ideia do transplante, qual é o objetivo, né? Por que eu transplanto um paciente com doença autoimune? Primeiro, eu quero destruir aquele sistema imunológico que é autorreativo, ou seja, que está agredindo o paciente. Eu faço isso através daquela quimioterapia, né?
Depois, eu vou reiniciar esse sistema imunológico através das células-tronco do próprio paciente, que estavam lá congeladas. E esse novo sistema imunológico, ele é tolerante, ou seja, ele deixa de reconhecer os tecidos do paciente como estranhos e deixa de agredir esses tecidos, tá? Então ele para de atacar. E isso tem uma longa duração, isso dura anos pós-transplante, certo? Bom, você já deve ter tido uma ideia de que o transplante não é algo muito simples, né? Não é um comprimido que você toma, não é uma cirurgia de um dia, é um procedimento que expõe o paciente a riscos, que envolve tempo, né? E que é reservado para aqueles casos que realmente precisam ser transplantados, né? Então, quais são as indicações para o transplante? As doenças que são graves, que não respondem ao tratamento convencional, e que estão em atividade piorando, né? E geralmente são pacientes que têm alta morbidade, ou seja, estão muito doentes, né? Que têm um risco de morte e que têm uma baixa qualidade de vida. Então, se a gente traduzir isso em doenças, né? As principais indicações são as doenças neurológicas inflamatórias, a esclerose múltipla é a principal, a esclerose sistêmica, as doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn é a principal, lúpus, e a gente tem uma experiência aqui com diabetes tipo 1, que eu também vou mostrar rapidamente. Bom, então eu vou falar um pouquinho da esclerose sistêmica, que é uma doença do grupo das doenças reumatológicas, tá? E essa é uma doença muito debilitante para o paciente, muito agressiva, né? Ela tem como característica principal fibrose. Então, ela substitui os tecidos normais do paciente por um tecido de cicatriz. Então, se a gente olhar aqui a mão desse paciente, vocês estão vendo que é uma mão em garra, né? Esse paciente ele perdeu a função da mão, não consegue nem abrir nem fechar a mão, né? Porque a pele está endurecida, está agarrada nos tecidos profundos. Do mesmo jeito aqui na face, tem um envolvimento aqui de toda a face, o paciente perde essas rugas, né? E a boca fica pequena. Então, esse paciente tem uma microstomia, né? Não consegue abrir a boca mais do que isso. Isso é terrível para o paciente, né? Em termos de qualidade de vida. E o que é pior é que os órgãos internos também são afetados. Então, aqui a gente tem uma tomografia de um pulmão de um paciente, e essa parte aqui branca, vamos dizer, é o tecido pulmonar substituído por cicatriz, por tecido cicatricial. Então, aquele tecido que funciona, que troca oxigênio, deixa de funcionar e o paciente começa a ter falta de ar, tá? Então, é uma doença grave. O principal efeito, o efeito mais visível do transplante sobre esses pacientes com esclerose sistêmica é a melhora da pele, né? Tem uma diminuição daquele espessamento da pele, a gente mede, né, essa espessura da pele, pensando mesmo algumas áreas padronizadas, né, do corpo, e a gente vê uma melhora importantíssima, uma diminuição daquele envolvimento no primeiro ano pós-transplante, mas isso se sustenta aqui, ó, até mais de 5 anos, tá? Então tem uma melhora muito grande. Esse é o de Júlio, é um dos nossos pós-graduandos do nosso grupo. Ele fez, esse aqui foi o trabalho de mestrado dele, ele avaliou a fibrose da pele desses pacientes antes e depois do transplante. Ele olhou a quantidade de fibrose, os mecanismos envolvidos, né, com essa fibrose. E a gente vê aqui nessas imagens, ó, a parte de cima, uma epiderme e a derme espessas, né, e pós-transplante, olha como diminuiu essa espessura, né. E tem toda uma melhora também de mecanismos associados com fibrose. E agora o Júlio está no doutorado, continua trabalhando nessa área, certo? Essa melhora que a gente vê na pele se traduz em ganhos funcionais. Então, essa aqui é uma paciente nossa, antes do transplante, ela não conseguia abrir a boca mais do que 2,3 centímetros, né? Não cabem 2 dedos aqui na boca, e pós-transplante ela já conseguia abrir mais do que 3,5 centímetros, é mais próximo do normal, tá? Aqui uma outra paciente que não conseguia fechar a mão antes do transplante, e a direita ela já consegue fechar pós-transplante. Então, refletindo um ganho de função que é super importante para esses pacientes, tá? Além da parte da fibrose, esses pacientes também desenvolvem uma vasculopatia. Os vasos são destruídos, os vasos pequenos principalmente. Tanto aqui na ponta dos dedos, como a gente vê nessa imagem aqui, forma essas úlceras, às vezes tem amputação dos dedos mesmo, quanto nos órgãos internos, tá? Então, a Mainara e o Álvaro, que são pós-graduandos também da nossa equipe,
avaliaram essa parte vascular desses pacientes pré e pós-transplante, e viram que existe uma diminuição da ativação endotelial pós-transplante. Então, o transplante, além de melhorar a fibrose, também melhora um pouco essa parte vascular, né, que é também fundamental aí para o paciente viver melhor, né. E a gente consegue também ver essa parte vascular através desse exame de capilaroscopia, um exame muito simples que a gente faz nos pacientes. Na verdade, a gente olha a unha do paciente com uma lupa. Então, aqui à esquerda, se vocês olharem, é uma unha, né? Aqui esse amarelo aqui é a cutícula do paciente. E logo abaixo da cutícula, a gente vê esses vasos que estão meio desorganizados, assim. Então, a gente vê, assim, uns vasos tortuosos, um pouco dilatados, áreas sem vasos. Isso aqui reflete a destruição vascular associada a essa doença. E aqui à direita é a mesma unha da mesma paciente, 60 dias depois. A gente já vê vários vasinhos novos aqui, delicados, preenchendo aquele espaço, e isso está muito mais próximo da normalidade. Então, mostrando que o transplante age também sobre essa parte vascular, né? Tem alguns estudos que a gente chama de randomizados, que comparam o paciente transplantado com o paciente tratado com medicamentos convencionais. Esse aqui é um deles, mas tem outros, né, já publicados há bastante tempo, mostrando que o transplante, ele é superior ao tratamento convencional ao longo do tempo. Isso aqui é um segmento de 7 anos, em termos de sobrevida. Então, o paciente transplantado, ele vive mais, ele vive com maior controle da doença e ele tem uma qualidade de vida melhor, né. Então, isso daqui, esses estudos randomizados, eles batem o martelo, né, que é melhor transplantar o paciente do que ficar tratando com medicamentos convencionais. Claro que não todos os pacientes, aqueles mais graves, né, que têm a doença de difícil controle. Bom, a segunda doença é a esclerose múltipla, e apesar do nome, esclerose, né, não tem nada a ver com a esclerose sistêmica, certo? Isso aqui é uma doença autoimune neurológica. Então, o que acontece é que o sistema imunológico agride o sistema nervoso do paciente. Então, a gente tem aqui uma imagem de uma ressonância, né, de crânio, e essas manchas brancas aqui são áreas de inflamação, são áreas em que o sistema imunológico está agredindo aí o sistema nervoso do paciente. E esse paciente vai manifestar, então, perda visual, incapacidade para andar, alteração de sensibilidade, não sente o braço, por exemplo, não consegue controlar a bexiga, né? Ele tem uma incapacidade neurológica. Pós-transplante, a gente vê que essas áreas de realce, né, que a gente chama, essas áreas brancas, desaparecem, mostrando então que não tem mais inflamação no sistema nervoso central, tá? Do ponto de vista clínico, o que a gente vê no paciente? Uma melhora daquela incapacidade. Então, aquele paciente que não conseguia, por exemplo, caminhar mais de 500 metros, que não conseguia segurar, controlar a bexiga, que não conseguia enxergar muito bem, ele melhora, ele não volta ao normal, tá? Mas ele melhora a ponto de ficar mais funcional, conseguir trabalhar, conseguir dirigir, né? E isso é muito relevante, né? Esse é um estudo randomizado da esclerose múltipla que nós participamos. Foram 4 países, né? 4 centros, na verdade. Chicago, nos Estados Unidos, um centro na Suécia, um centro na Inglaterra e o nosso centro aqui de Ribeirão Preto, tá? E ao todo foram incluídos 110 pacientes com esclerose múltipla superinflamatória, então cheio de lesão na ressonância, pacientes muito graves. 55 desses pacientes foram transplantados e 55 foram tratados com medicamentos convencionais. E aí essa curva que mostra o segmento de 5 anos, mostra também essa diferença entre essas duas terapias. Enquanto que nos pacientes tratados com remédios convencionais, mais de 80% deles reativaram a doença ao longo de 5 anos, na curva aqui dos pacientes transplantados, isso não chegou a 20%, tá? Então, o transplante, ele permite aí um maior controle da doença ao longo do tempo, tá? E aí, por fim, tem o diabetes tipo 1. Esse é um estudo em que Ribeirão Preto é pioneiro, né? A gente fez isso pela primeira vez no mundo, assim. Começamos em 2004. E a ideia do transplante para diabetes é interromper a agressão ao pâncreas. Vocês lembram lá nos primeiros slides que eu
diz que o sistema imunológico, ele agredia as ilhotas pancreáticas, né, aquelas células que produzem insulina. Então, esse gráfico aqui é a quantidade de células produtoras de insulina que o paciente tem. Então, quando ele nasce, né, criança, tem a predisposição genética, mas está tudo certo, o pâncreas continua lá bonitinho, né? A partir do momento que ele é exposto àqueles fatores ambientais que têm alteração imunológica, começa a haver, então, uma destruição dessas células produtoras de insulina, né? Então, cai a produção de insulina no paciente, até que chega uma hora que ele não consegue mais controlar o açúcar do sangue, e aí aparece o diabetes. Então, nesse momento em que o paciente descobre o diabetes, nós sabemos que mais ou menos 25% dessas células produtoras de insulina ainda estão vivas, né? Mas se a gente não fizer nada, elas vão ser destruídas até o final. Então, mas se a gente fizer uma intervenção aqui nesse momento e parar e interromper essa agressão imunológica, a gente consegue salvar aqueles 25% de células que ainda estão funcionando bem. Então, essa que é a ideia do transplante. O paciente, ao diagnóstico de diabetes, quando ele descobre diabetes, ele tem 1 mês e meio para a gente transplantar. A gente tem 1 mês e meio para transplantar, para interromper a agressão ao pâncreas e salvar aquele restinho de células produtoras de insulina, tá? Então, esse é um estudo que foi começado aqui pelo professor Júlio Voltarelli, que foi, na verdade, quem começou todos esses estudos para doenças autoimunes lá em 2001. A professora Kelly Malmegrin, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, participa também, e o Eduardo Cury, que é nosso endocrinologista, que faz todo o controle dos pacientes, também participa, tá? O que a gente viu? Dos 25 pacientes iniciais que a gente transplantou, 20 tiraram a insulina pós-transplante, que é um resultado fantástico, né? Eles deixaram de usar insulina durante meses a anos pós-transplante. Então, tem um aumento da produção de insulina pelo pâncreas desses pacientes. Com o tempo, esse efeito não se sustenta, tá? Ele dura aqui uns 4 anos, depois o pâncreas volta a ser destruído e o paciente volta a usar insulina, na maioria dos casos, tá? Mas, mesmo assim, quando a gente compara esses pacientes transplantados, mesmo que eles tenham voltado a usar insulina, tá? Esses pacientes transplantados com um grupo muito parecido de não transplantados, a gente vê que os transplantados não têm aquelas complicações crônicas do diabetes, retinopatia, nefropatia, neuropatia, que os pacientes desenvolvem com o tempo, tá? Enquanto que o grupo não transplantado já tinha uma certa porcentagem de complicações. Então, isso aqui mostra que, apesar do paciente voltar a usar insulina após transplante, né, depois de um período, né, de controle aí, ele provavelmente mantém uma produção de insulina suficiente para evitar essas complicações aqui. Então, a gente precisa explorar isso um pouco mais, mas é um resultado muito bom também, certo? Bom, então, em resumo, o que eu queria dizer, eu mostrei a parte clínica, principalmente desses transplantes, né, que é essa parte em azul aqui em cima, né, todos esses aspectos associados ao paciente, mas eu queria dizer também que existe toda uma avaliação imunológica que a gente faz aqui junto ao CTC, de mecanismos, né, de alterações imunológicas pós-transplante que acabam se refletindo no paciente. Mas isso fica para uma outra aula. Eu agradeço, né, isso aqui são algumas das pessoas que trabalharam aqui junto ao nossa equipe, não são todas, né. Preciso sempre agradecer aqui o apoio financeiro, estrutural, de recursos humanos, que é fundamental também, e fico à disposição para perguntas. Muito obrigada.